Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Na aula de hoje vamos falar sobre a média, mediana e a moda. Você já precisou calcular a média no seu dia a dia? Com certeza, você já deve ter calculado a média das suas notas, talvez a média salarial, média de preços. Essas informações, elas aparecem no nosso dia a dia. Vamos conhecê-las melhor? Vamos lá? Apenas um convite a todos, inscrevam-se no canal, é bem simples, basta dar um clique e você vai receber o aviso dos novos vídeos. E conheçam também a nossa página no Facebook, que é @matemática um clique. O objetivo da nossa aula vai ser resolver problemas envolvendo as medidas de tendência central, que são aqui a média, a mediana e a moda. Vamos então conhecê-las melhor. Então vamos falar primeiramente da média. Então a média nada mais é do que a soma, de todas as informações, depois dividimos pelo número de valores que nós temos. Então nós temos aqui, por exemplo, um grupo de 7 elementos, então temos aqui os elementos individualmente, vamos somar, são 7 elementos, então vocês observam aqui eles sendo todos somados. Quando somamos esses elementos e dividimos pelo total, essa divisão nos dá a média aritmética simples. Vamos ver então aqui mais um exemplo. Então temos aqui esse exemplo com informações que estão em minutos, são 5 informações. O objetivo da média seria o quê? Somar todas as informações e sempre dividir pelo total. Nesse caso, o total equivale a 5. No exemplo anterior, o total era 7, porque aqui nós temos 5 informações. 40 minutos dividido por 5, temos a média 8 minutos. Então, sempre é essa a ideia básica, soma todas as informações e divide pelo total de informações, que vai variando de questão para questão. Vamos falar agora da mediana. A mediana ela aparece no meio, ela está realmente é a variável que ocupa a posição central. Ela divide um grupo que está ordenado em duas partes. Uma parte que é inferior a ela, a outra parte é superior a ela. Então, sempre no conjunto de informações, o que estiver no meio é a mediana. Só que nós temos duas possibilidades. Vamos supor que a mediana você precisa calcular e a quantidade de elementos é ímpar. Se a quantidade de elementos é ímpar, é um único numeral que estará ali no meio, que será a mediana, mas para descobrir a posição dele, como que a gente faz? Tem uma formulinha aqui que é para descobrir a posição, não o valor da mediana em si, mas a posição. Seria n mais 1 dividido por 2. Desta forma, a gente descobre o que? O valor da mediana? Não, a posição da mediana. Vamos ver o exemplo que aí fica mais fácil a gente ver como que é possível fazer isso. Então, vamos falar aqui quando a quantidade é ímpar. Então, temos aqui 5 elementos. 2 metros, 6 metros, 3 metros, 7 metros e 8 metros. Então, são 5 informações. Para calcular a mediana, é importante você ordenar. É importante a gente colocar na ordem. Então, ordem crescente, 2, 3, 6, 7 e 8. Eles estão crescentes. Aqui fica fácil de ver o elemento do meio, que é o 6. Mas vamos supor que você tivesse dúvida qual é o elemento do meio. O que nós vimos no slide anterior? Tinha uma fórmula que era n mais 1 sobre 2. O n representa esse total aqui de informações. 5 informações. Quantidade ímpar. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, a gente chega no 3. Então, a gente descobriu não o valor da mediana nessa fórmula, mas a posição. Está na terceira posição aqui, é o 6. Depois de já ordenados os dados. Então, descobrimos aqui que a mediana vale 6 metros nessa situação. Então, quando a quantidade é ímpar, é sempre um único valor no meio. Se você tem dúvida qual é a posição do meio, usa a fórmula n mais 1 sobre 2, que você acha a posição da informação, mas não é a informação em si. Depois você tem que localizar naquela posição qual será a informação. E se a quantidade for par? Como que a gente acha a mediana? Você tem duas fórmulas para achar as posições de duas informações. Toda vez que a quantidade for par, nós temos n par, n elementos que sejam a quantidade par, é necessário fazer o n sobre 2
e o n sobre 2 mais 1 para achar as posições desses dois elementos centrais e depois dividirmos os dois para acharmos a mediana. Mas vamos ver a situação já do exemplo que vai esclarecer melhor. Então estamos falando de qual situação mesmo? De quando agora a quantidade é par. Então, com a quantidade par, tem um elemento, dois elementos, três elementos, 4, 5, 6. Então meu n aqui é o que? É par. Eu tenho 6 elementos, quantidade par. Quando vocês olham aqui 6 elementos, não dá para achar um único elemento no meio. Então seriam os dois elementos centrais que nós vamos somar e dividir por 2 para achar a mediana. Mas vamos supor que a quantidade de elementos fosse muito grande e você não soubesse quem são esses dois do meio. Aqui está fácil, né, de perceber quem são os dois do meio. Lembrando sempre que é importante ordenar as informações, tá? Ó, dados ordenados, eles já estão na ordem o quê? Crescente. Inicialmente eles não foram dados, né, na ordem crescente. Sempre na hora de achar a mediana tem que ordenar. Depois de ordenado, vamos achar os dois centrais. Aqui são só 6 elementos, ficou fácil de ver os do meio, que são esses dois. Mas se você não soubesse, pega aquelas fórmulas do slide anterior, que seria n sobre 2, 6 sobre 2, que vai dar 3, e n sobre 2 mais 1, que vai dar o quê? 6 sobre 2, 3, 3 mais 1, 4. Então são os elementos que estão na terceira e na quarta posição. Então aqui você não precisa, aqui você achou as posições, não os valores. Agora que você achou as posições, se você voltar lá no problema, você vê que eles estão exatamente ali, ó, terceira posição e na quarta posição. São os dois elementos centrais ali dentre os 6 elementos que são a totalidade. Os elementos que estão na terceira e quarta posições, você tem o quê? Ó, o número 1 e o número 2, que estão ali na posição 3 e na posição 4. Você faz o que com esses dois elementos? Você soma sempre e divide por 2. 3 dividido por 2, né, porque ficou aqui 1 mais 2, vai dar 1,5, e esse 1,5 representa a mediana. Então, vamos só relembrar, para achar a mediana, quando é uma quantidade par, não dá para achar um elemento só. Então, você acha os dois do meio, soma e divide por 2. Mas se você tem dúvida da posição deles, você faz o quê? Você pega, faz n sobre 2 e n sobre 2 mais 1 para achar as posições. E quem que é esse n? Esse n é a quantidade, nesse exemplo, 6 elementos. Ok? Vamos então agora para mais um exemplo para ficar claro. Então temos agora novamente uma quantidade par. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, a quantidade par. Primeira coisa, tem que colocar em ordem, ok? Ordem crescente, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Estão ordenados. Quais são os dois elementos do meio? Vamos supor que você não soubesse, até que é fácil porque é uma quantidade pequena. Batendo o olho você vê quais são os dois do meio que separam quantidades iguais antes e depois. Mas, se você tem dúvida, o n vale 8. Então, você faria n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. n sobre 2 seria o 8 sobre 2, gerou esse 4. 8 sobre 2, aqui na segunda posição, mais 1, ficou 8 sobre 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, achamos que esses elementos que vão gerar a mediana, eles estão em quais posições? Quarta e quinta. Então, se você olhar aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Quarta e quinta posição. Elemento equivalente a 6, e aqui é o 8. Quarta e quinta posição. Então, 6 e 8. Vamos somar os dois e dividir por 2. Então, a gente tem 14 dividido por 2. A gente chega no 7, que é a mediana. Mas se você não quiser achar esse n sobre 2, n sobre 2 mais 1, quando é uma quantidade pequena assim, vê os dois do meio, que separa metade antes e metade depois, você soma esses dois e divide por 2, dá a mediana. Mas e se for ímpar a quantidade? É mais fácil porque é um único elemento lá no meio, como vimos nos exemplos anteriores. Vamos agora fechar falando da moda, né? A moda é mais tranquilo, né, de pensar. É aquele elemento que ocorre maior número de vezes, maior frequência.
Então, se você tem aqui um conjunto de elementos, ó, vai observando, você vê algum que se repete mais vezes? O que mais se repetiu aqui não foi o 2, ó, 2, 2, 2, 2. O elemento que mais se repete, ele é o que? A moda. Mas eu posso ter duas modas, por exemplo, aqui nessa segunda sequência, a sequência B, eu tenho o 2, que aparece aqui e aqui. Então ele aparece 3 vezes. E eu tenho o 5 que aparece aqui, aqui e aqui. Também aparece 3 vezes. Então temos duas modas. É o chamado bimodal. Pode acontecer também de nenhum elemento aparecer mais vezes que o outro. Se todos aparecerem exatamente nas mesmas quantidades, ninguém se destaca, a gente fala que a distribuição ou as informações são amodais, não tem nenhuma moda. Mas sempre moda é aquele que aparece mais vezes, então é o mais fácil de achar dessas medidas que estamos vendo agora. Então, na aula de hoje nós vimos média, que a média aritmética simples você soma e divide pelo total. A mediana, vimos que as quantidades de elementos precisam ser colocados em ordem. Depois você vê qual é o elemento do meio, mas tem duas possibilidades. Pode ser que a quantidade seja par ou ímpar. Quando é ímpar é mais fácil, é um único elemento no meio. Quando é par, você precisa somar dois elementos que estejam no meio, dividindo o grupo em duas partes iguais. E a moda é aquele elemento que aparece mais vezes, que se destacou. Então, fechamos assim a aula de hoje. Mais uma vez agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.